E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do podcast Tá no Mudo. Meu nome é Diego Vieira e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar e descobrir juntos o que é carreira T e estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial aqui, Jorge. Seja muito bem-vindo. Estamos recebendo hoje o Jorge Trecino Rua, Spec 3 do Itaú. E aí, Jorge, tudo bem? Opa, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Jorge. Hoje nós vamos entender o que um Spec 3 conhece, ou um especialista aí em diversas áreas ou em muitas áreas aí faz. É isso mesmo, né, Nathan? Isso aí. Bom, e o assunto de hoje, que é o T-Shaped, é um assunto muito importante de carreira, foi divulgado muito pelo Tim Brown, e ele é um estilo de carreira que, além de trabalhar a parte especialista de uma área, trabalha também toda a parte abrangente de conhecimentos. Esse conceito ele vem de uma onda nas empresas nas décadas de 80, 90, anos 2000, de trabalhar transversalidade, não trabalhar tanto de maneira departamentalizada, e fez com que os profissionais precisassem não somente desenvolver as suas especialidades, mas também conhecer mais de uma maneira muito abrangente sobre os negócios e sobre outros conceitos para poder trabalhar de maneira transversal, de maneira mais fluida e com mais sucesso. Então é um assunto muito especializado que a gente vai conversar um pouco aqui. Muito bom, o Nathan já trouxe nosso conceito de início aqui para a gente conseguir primeiro entender quem que falou que é uma coisa, o que é T-Shape, que hoje é o tema desse episódio aqui, que foi o famoso Tim Brown. Olha só, hein? Tim Brown trouxe e cunhou esse conceito de carreira T, que a gente vai definir aqui como padrão para a gente falar. Vamos falar de carreira T hoje, Brandalize. Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, Jorge, e vai ser bem legal. Eu já tenho uma frasezinha aí aqui, provocação, como quiser. Jorge, depois tu pode responder para nós, tá? Mas o profissional em T, traduzindo então o T-Shaper, né? Será que ele tem a ver com uma maior empregabilidade? Será que eu posso associar isso a ter uma maior empregabilidade? Depois tu pode comentar um pouco para nós aí. Muito bom. Nathan, qual que é a tua provocação hoje, Nathan, em relação ao T-Shape? Me fala. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso e para mim tem um termo que é conexões profanas. De novo, Nathan. De novo, acho que eu falei sobre criatividade, mas no T-Shape também. Boa. E para mim, quanto maior a abrangência, mais a capacidade de conexões para resolver até um problema específico. Então, para mim, conexões profanas e T-Shape tem tudo a ver. Será que é repertório, tudo isso que tu quer Boa, falar? Pode ser bom também, termo. né? Para mim, a minha fase provocativa aqui, Jorge, para ti nós precisamos aprender frequentemente e praticar diariamente. Porque aprender, ler livros, ler milhares de páginas e não conseguir aplicar ou exercitar aquilo que tu aprendeu e testar, né? Aquela teoria, ela é tão quão importante como aprendê-la, tá? Então acho que quando eu falo a gente está falando de especialista, de entender como que tudo isso funciona, de se aprofundar, né? A gente está falando de um T, que nem o Nathan trouxe o conceito aqui, de conhecer diversas coisas e ser especialista em algumas delas e não somente em uma. Essa é uma boa provocação aqui pra gente. E para iniciar, Jorge, eu queria que tu contasse para nós o que um especialista faz no Itaú. O que um especialista dentro da área de tecnologia aqui faz no Itaú? Conta pra gente. Bom, o primeiro ponto aqui no Itaú a gente procura sim especialistas que tenham o T-Shape, tá? Então uma das coisas que a gente tem desenhado na carreira do especialista é sim a presença do T-Shape, né? Hoje a gente no banco tem 3 níveis de especialista. E o T-Shape é, sem sombra de dúvida, uma habilidade, vamos dizer assim, que ela evolui, tá? O que a gente quer no especialista hoje do banco, né? O especialista ele tem a sua área, a sua especialidade, pode ser uma ou múltiplas, né? Conforme ele evolui no nível, ele eventualmente aumenta o nível das especialidades. Mas o especialista no banco,
Tem uma questão que é muito curiosa, né? Tem muita gente aqui no banco que olha o especialista de duas formas, né? O especialista aqui no banco, ele é o entregador turbo, né? É aquele cara que sabe quando tá chegando o fim da release ou tá chegando o fim do sprint, tá tudo dando errado, tem um monte de coisa para fazer, pô, vamos chamar o cara que faz mais rápido, né? E o cara que faz mais rápido geralmente é um especialista, né? Então o entregador turbo é uma, como dizer assim, é uma bandeira que alguns especialistas levam, mas não é o que a carreira prega, tá? Então isso é o que a gente não quer. O especialista aqui do banco não é isso. E o especialista do banco, ele também não é o bombeiro de luxo, né? Tipo, a gente tem aquele Cara, esses dois conceitos são os melhores que eu já ouvi, entendeu? Então, assim, isso é o que o especialista não é. Às vezes definir uma coisa é muito bom a gente definir o que ele não é, né? Então, o que ele é de fato? Sim, ele é um profissional que tem um T-shape nos seus conhecimentos, né? Nos conhecimentos técnicos. Então, o conhecimento técnico do especialista de tecnologia do banco é um T-shape. Ele tem que saber em profundidade a especialidade dele e ele tem que saber sobre diversos assuntos num nível menor de profundidade, mas ele não pode ser aquele cara somente que sabe daquela especialidade. Mas ele é também um profissional que faz uma liderança técnica, porque ele atua, no geral, de modo cross, tá? Então, se ele trabalha ali fortemente numa comunidade, ele vai atuar em múltiplos squads, no geral, né? Ele busca resolver alguns problemas que tenham alto impacto para aquele grupo que ele trabalha, né? E ele faz isso através da liderança técnica, engajando outras pessoas. A missão de todo especialista aqui no Itaú é entrar para resolver um problema e sair, não virar dono do problema. Então, ele tem que ter uma capacidade de mentoring, de instrução, de capacitação daquele grupo que ele se envolveu, para que no momento que ele saia, ele tenha deixado, vamos dizer assim, tudo no lugar e ele não tenha que virar nem um entregador turbo e nem um bombeiro de luxo num dado momento. E não vira o pai da criança, pelo que eu entendi aqui, né? Não vira o pai da criança, né? O especialista aqui no banco, ele é um cara que contribui muito para uma visão tático-estratégica, né, ao longo dos níveis dele enquanto especialista, dado que ele é um extremo conhecedor, né, da tecnologia que ele é especialista. E ele tem também um caráter forte de fato se tornar uma referência, de influenciar decisões, de ser uma pessoa que conduz um grupo, né, para um outcome favorável ali para aquela situação. Tá? Então, eu resumiria assim, o especialista aqui no banco, ele é um profissional que tem um conhecimento em T-shape e exerce uma liderança técnica forte, ajudando os grupos a chegarem em outcomes positivos. Até aproveitando então, Jorge, muito bacana esse teu resumo aqui. Eu estou lendo um livro chamado Não Diga aos Outros o que Fazer, Ensine-os a Pensar. Então agora um pouco da fala que tu trouxe, né, do quanto tu tem que ir ali e de fato resolver o problema que está acontecendo. Mas foi muito bacana o que tu falou em relação a essa mentoria, né, esse mentoring que tu trouxe, de que tu tem que deixar um legado, por mais que seja talvez passageiro, mas tu tem que deixar um legado, porque podem te considerar como um bobeiro de luxo, né? Mas o teu legado é muito maior, né? Tu vai ser lembrado com certeza pelas contribuições que tu vai deixar ali, mas eu vejo que tem muito a ver com isso, né? Então essa parte de liderança e mentoring, realmente tu vai lá, tu vai resolver, tu vai deixar o teu legado, mas eu acho que o maior ganho é ensinar realmente as pessoas a pensar, porque a ideia não é que tu volte amanhã e resolva de novo o mesmo problema, e sim que isso consiga se sustentar lá dentro, correto? Perfeito, cara. E aí o especialista tem uma grande, cara, armadilha, né? Porque o especialista, ao longo do tempo, né, e em especial quando ele é menos sênior, ele se acostuma a ter razão sempre. Porque ele é especialista naquilo que ele faz, né? Então é muito comum, assim, toda discussão que ele entra,
cara, não, ó, é assim, faz do jeito A, do jeito B, do jeito C. E isso é bom quando a gente pensa no especialista, vamos dizer assim, que ao invés de ter esse papel de liderança técnica, né, é simplesmente o consultor ali do momento, né, ajuda demais ele nesse papel. Esse não é o papel do especialista no banco, tá? Então, a gente vê os especialistas aqui tendo bastante dificuldade com essa liderança, porque falta empatia, né? Nem sempre o que é certo para aquele momento, para aquele grupo que ele está trabalhando, né? Certa vez eu estava conversando com um especialista aqui no banco, né? E ele me contou uma seguinte situação, né? Que ele chegou numa squad X e o pessoal tinha implementado tudo usando uma determinada tecnologia. Os caras já estavam bem confortáveis com aquela tecnologia, usando container ali e tal, e, cara, a coisa funcionava bem. E aí ele viu uma situação que boa parte dos serviços que eles construíam não tinha acesso o tempo todo, né? E aí ele falou assim, cara, putz, isso aqui tá errado, cara. Porque usando uma tecnologia como container, que é uma tecnologia long running, você paga o tempo todo, tendo acesso ou não tendo acesso. Pô, cara, aqui é o típico cenário para a gente ter uma tecnologia serverless, onde você vai pagar só pelo uso. Cara, ele chegou no grupo, falou assim, gente, isso aqui nós temos que usar uma tecnologia serverless. E, obviamente, o grupo que estava extremamente confortável, acomodado com a situação de container, eles disseram, não, cara, imagina, não vamos colocar nada serverless aqui, esquece, cara, sai fora. Né? E fecharam a porta para a nova ideia dele. Né? E ele, então, quando ele recebeu isso, ele falou assim, cara, legal, eu estou diante de um grupo que, né, não é confortável ali em estar fora da zona de conforto. Ele manteve, né, obviamente ele não interferiu na decisão do grupo naquele momento, e foi ao longo do tempo trabalhando em capacitar o grupo em tecnologia serverless. Né? E depois de algumas semanas, o grupo começou a entender aquilo que ele tinha falado semanas atrás. Falando assim, poxa, cara, puta, agora que eu tô vendo que isso aqui é fácil de usar, tá? Pô, isso aqui acho que era o que a gente podia usar naquele cenário. Resultado, depois de algumas semanas de trabalho desse especialista, o grupo se tornou o maior consumidor de tecnologia serverless ali das redondezas daquele especialista, vamos dizer assim. E, além disso, não só eles adotaram, como o custo das soluções, a facilidade de manutenção, enfim, uma série de benefícios que ele vislumbrava ali para aquele grupo acabaram se concretizando. Então, esse especialista, ele teve muita empatia, né? Porque ele chegou ali naquele momento e falou assim, cara, não é o momento desse tipo. Enquanto eles não entenderem de servers, eles não vão sequer considerar essa opção. Né? Então, esse tipo de coisa, cara, é uma grande dificuldade para o especialista. Né? E ele pode ter o T-shape dele mais bold que você imaginar, ali, mais negrito. Né? Ele não vai, se ele não tiver essa perspectiva da liderança, de ouvir, de empatia, cara, ele não vai conseguir emplacar resultados aqui dentro do banco. E Jorge, como foi para ti digamos, essa transição? Né? A gente conversava um pouco antes de gravar o episódio, que tem uma carreira em tecnologia vindo de desenvolvimento mesmo, de codar. Como é que foi para ti esse processo de entender que somente o codar não seria suficiente nessa tua evolução de carreira? Como que isso aconteceu? Quando que aconteceu? Como que foi desenhando essa tua trajetória para chegar nesse ponto onde o T cada vez ele é mais relevante para ti? Cara, comigo aconteceu assim, o mercado evoluiu, né? Na minha época de developer, a gente tinha muito o papel do desenvolvedor nas empresas, né? A gente não falava do engenheiro de software, do engenheiro full stack, o engenheiro que faz solution design, implementa a solução, testa a solução e opera a solução. A gente não falava disso naquela época, né? Então, eu tive um pouco de sorte porque eu acompanhei o desenvolvimento desse papel no mercado, né? Então, conforme esse papel foi se desenvolvendo no mercado, eu fui percebendo que cada vez mais essas habilidades, além do desenvolvimento de software, eram habilidades importantes, né?
Mas eu tenho uma coisa comigo que também acabou me ajudando, assim, eu sou muito curioso, né? Então, assim, eu me lembro que ali com 5 anos de carreira, em que eu era desenvolvedor, cara, eu tinha, por exemplo, naquela minha época era muito comum a gente fazer aplicações 2 camadas, né? Onde o banco de dados tinha uma grande responsabilidade ali em cima da aplicação. Então, cara, eu comecei a estudar banco de dados, né? Assim, eu tinha muito interesse, eu colava nos DBAs, eu queria aprender com os caras, eu comprava aquelas bíblias de Oracle, de SQL Server para estudar, ainda assim sendo um desenvolvedor. Oracle certo? é bom demais, mas eu né? era um PLSQL, desenvolvedor, mas, né? cara, eu era curioso, assim. Eu queria entender como é que o backup funcionava, como é que configurava um cluster. Então, a curiosidade foi uma coisa que me ajudou muito ao longo do caminho, né? E sem querer, eu acabei desenvolvendo um método de aprendizado e de evolução técnica que foi favorecendo essa ideia do T-Shape, essa ideia do que é o especialista hoje. Até hoje, no meu plano assim, de evolução técnica, eu sempre vou fazendo, eu vou multiplexando, né? Eu escolho áreas e vou de tempos em tempos estudando cada uma dessas áreas, né? Eu passo ali por áreas como Analytics, depois segurança, depois infraestrutura, depois container, e vou indo, assim, eu vou fazendo essa multiplexação no meu conhecimento. Então, isso eu aprendi a fazer lá atrás, quando a gente ainda não falava do full stack, eu não falava do especialista. Então, eu acabei tendo um pouco de sorte, né, pela maneira como eu me desenvolvia já no passado. Esse é o teu método? Conta um pouco mais para nós desse teu método de desenvolvimento aí, para inspirar o nosso desenvolvimento de carreira também. E até o tempo, né, Nathan? Porque quando a gente fala de tecnologia, Jorge, algumas vezes tu precisa ter a prática também no dia a dia, né? Tu consegue até aplicar isso também, né? Que a parte teórica, claro, que hoje em dia tem, mas o quanto tu consegue aplicar no teu dia a dia também, né? Esse teu plano. Assim, hoje aqui no banco, cara, eu tenho um ferramental muito grande, né, para trabalhar, porque eu consigo me envolver em diversas áreas aqui de conhecimento, né, e de atuação. Então isso vai favorecendo essa questão prática, né, pela abrangência que hoje eu tenho no meu trabalho aqui. Eu consigo, por exemplo, pegar a iniciativa que eu conduzo e lidero aqui. E, por exemplo, se eu quero hoje olhar em mais detalhe o desenvolvimento que a gente está fazendo numa determinada peça. Então, eu consigo ir ali no detalhe do desenvolvimento e treinar um pouco, por exemplo, de coisas que eu aprendi sobre Go, sobre uma linguagem de desenvolvimento. Aí passa um tempo, passa 1 ou 2 sprints, eu vou lá com a galera que está aqui junto comigo, trabalhando ali nos testes de performance do Kafka, né? Então, hoje, como eu trabalho com uma visão do todo, né, em cima da iniciativa, eu consigo escolher onde eu quero aterrissar, fazer voos mais rasantes, ou onde eu quero ficar um pouco mais alto nível, tá? Então, hoje a flexibilidade que eu tenho aqui me ajuda nisso. Mas no passado, mesmo não tendo tanto ferramental, eu sempre optei por fazer alguma coisa. Então era muito comum assim, cara, eu quero me desenvolver com Kubernetes. Mas, cara, eu hoje, eu não tenho nada para fazer com Kubernetes. Eu inventava alguma coisa. Cara, vou criar aqui um playground, né? Uma aplicação playground qualquer, tarará, tarará, e ia tocando essa iniciativa como se fosse uma iniciativa, sei lá, que a gente vai tratar aqui, né, na produção, né, ou algo que seja válido, tá? Mas o meu plano hoje, assim, eu tenho muito conforto com coisas estruturadas, tá? Então eu gosto de estruturar o meu plano de desenvolvimento e eu tenho hoje 2 métodos muito Um salve pro Alan aí. Um salve pro Alan que tá vendo esse vídeo aqui, esperando ele voltar.
Salve pro Alan. Faz um... Grande Alan. Grande Alan aí, nosso editor. Alan, eu vou contar uma piada enquanto tu te divertir, enquanto o nosso convidado Aí. Então, o meu plano, hoje ele tem assim, né? Para mim funciona muito bem o plano estruturado, né? Então, tem um plano ali que cada 3 meses eu vou trocando de assuntos, né? E vou escolhendo áreas muito diferentes para ser o meu plano de fundo, né? Esse meu plano de estudo, em algum momento ele casa com certificações, por exemplo. Então, quando eu saio um pouco fora ali do que eu de fato atuo, eu tento sair um pouco fora para buscar uma certificação, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui no meu plano, né? Vou dar um exemplo. Aqui no segundo semestre, eu pretendo buscar a certificação, uma specialty de Machine Learning. Machine Learning definitivamente não está dentro da minha área de atuação, né? Então, é o momento onde eu vou estudar um pouco esse tópico e eu pretendo, como outcome desse estudo de 3 meses, me certificar, né? Então, eu mesclo entre coisas que eu vou estudar para, de fato, realizar a prática aqui do banco e coisas estudar de alguma forma, eventualmente atingir uma certificação ou algo do tipo, tá? E o meu método de estudo hoje, ele é baseado em 2 coisas que funcionam muito bem para mim. A primeira é leitura de livros. Eu gosto muito de ler livro e ler é uma coisa que para mim funciona na minha rotina, no meu dia a dia, né? E vídeos. Né? Vídeos que podem ser em algum treinamento específico de Udemy ou algo do tipo, ou vídeos de Reinvent, de alguma conferência que eu acabo acompanhando. Eu uso vídeos muito em deslocamento, né? Funciona muito bem para mim. Todo dia eu vou à academia, então eu gasto 15 minutos para ir, 25 para voltar. São 40 minutos por dia que eu vou evoluindo num determinado treinamento, num determinado assunto, né? E que geralmente algum assunto diferente é o assunto que eu acabo lendo nos livros. Eu gosto muito de ler, eu leio muitos livros, assim. Eu tenho anos que eu termino com 40, 45 livros por ano. Caramba, meu. 40. Douglas Bortoloso, 40, 45 livros por ano. Puta, eu consegui chegar a 12 por ano. Vou tentar melhorar aí, Jorge. Um pouquinho de vergonha agora. Não, puta, dos 12. Não, 12 a 15 eu achei que eu tava bem. Aqui, agora entendeu? 45 eu tava no 12, assim, agora o benchmark ficou tenso agora. Que tem uma questão aqui, né? Só pra gente ser honesto aqui. Fair. O que acontece? Por exemplo, eu não leio todos os livros, eu estou falando de livros técnicos, né? Sim. Quando eu pego livros não técnicos, que são alguns que eu leio, um volume muito menor. Eu leio 1, 2, 3 por ano. Mas nos livros técnicos, por exemplo, vou pegar algo que eu estava estudando recentemente. Eu estava estudando Golang recentemente. Então, o primeiro livro, eu demorei um pouco mais para ler. Mas ainda assim, eu não leio de cabo a rabo. Tem alguns capítulos que você fala assim, cara, declaração de variáveis. Meu, é um negócio que eu já sei. Então eu pulo, né? E depois que você lê o primeiro livro naquele assunto, eu acabo lendo um segundo, um terceiro, um quarto livro no mesmo assunto. E eu não escolho ler o livro por conta do livro completo, mas por conta de que o livro tem alguma abordagem específica daquele assunto e é aquilo que eu me interesso. Então, às vezes eu li um livro, mas na prática eu li mesmo 2, 3 capítulos. Os demais, eu fiz aquela leitura diagonal, porque é um assunto que eu já li no livro anterior, entendeu? Sim, tipo, então, o Rayleigh da vida lá, tu vai conseguir olhar assim, puta, eu vou pegar no sumário, eu vou elencar esses 5, 6 tópicos ou domínios aqui que eu preciso evoluir e vou abordar esses caras, porque os demais eu já tenho uma proficiência com contexto aqui já, certo? Perfeito. E eu leio muito ali no O'Reilly os livros em lançamento, Sim. que não são livros completos, né? Eles deram um jeito agora de fazer um agile no lançamento do livro, né? Então o cara lança um livro que é um under release ou um press release do livro e só tem 2 capítulos. Então ele é um livro hoje, mas ele é um livro de 2 capítulos. Ele não é um livro de
né, de 500 páginas, como seria um livro comum aí, né, de tecnologia. Mas olha que importante isso que tu trouxe, porque se tu tá lendo 2 ou 3 capítulos, isso quer dizer que a tua base está muito bem fundamentada, né, Jorge? Então, quando a gente fala do profissional do T-shape aqui, né, o profissional em T, então por isso, não quer dizer que, como tu já conhece uma linguagem de programação, ou pensando em business aí, uma área de controladoria, que daqui a pouco entra um pouco mais ali a fundo, mas trazendo um pouco mais de tecnologia aqui, eu conheço já uma área de desenvolvimento, já conheço como funciona. Então, pode ser que eu não precise realmente entrar naquele capítulo de variáveis do Golang, ou que seja outra linguagem de programação. Eu vou aprofundar um pouco mais no que diferencia ela. Não quer dizer que eu vou utilizá-la todos os dias, mas eu sei o diferencial daquela tecnologia, né? Nem vou falar linguagem, que vamos abstrair um pouco, daquela tecnologia em relação a outra tecnologia, e tu, como especialista, tu vai ter que analisar, assim como um arquiteto, talvez, mas tu vai ter que analisar em que momento se pode usar isso. Não aprofundei muito ainda, não sou especialista, né? Mas eu tenho que ter a noção que, olha, pelo que eu conheço, estou na vertical ainda, desculpa, na horizontal, não aprofundei, mas podemos aprofundar com o caso que tu trouxe aí daquele exemplo do teu colega ali, né? E daí pensa assim, ó, putz, o que tu falou aqui, eu tenho uma base lá super... Daí eu vou trazer a minha história. Eu tenho uma base boa de C#, modelo lá, puta, o back-end complexo aqui, né? Eu vou estudar Go, JavaScript ou qualquer outra linguagem aqui que vai ser aplicada numa dor ou em algum lugar ou algum caso de uso específico para aquilo, e eu consegui identificar que cada linguagem pode atender um problema de maneira performática ou que atenda a alguns, vamos dizer assim, alguns drivers estratégicos ou drivers de tecnologia. E isso para mim, acho que talvez traz essa diferenciação, né? Tipo, quando eu tô falando de Go, puta, tem um contexto aqui de aplicação de Go e que ela não se aplica em outras, não consigo aplicar Go em tudo, né? Eu tenho que aplicar Go num contexto aqui que vai fazer com que realmente Go seja a linguagem que vai te trazer performance, ou que C# te traga um modelo, ou Java, ou sei lá, outras linguagens de programação que vão te entregar performance ou que vão atender aqueles teus drivers, certo, Jorge? Ou isso ainda não se aplica, né? Pelo que eu entendo é isso, certo? Não tenho dúvida, cara. Assim, quanto mais contexto você consegue dar para o seu plano de desenvolvimento, melhor é, né? Quanto mais você consegue trazer da sua experiência anterior para compor o que você está aprendendo, melhor é. Então, é aquela típica... É muito comum isso, né? Quando a gente pega alguém que está começando agora, a pessoa tem muito para aprender, né? Porque são muitos conceitos. Então, o desenvolvimento ele é quase como um financiamento, né? Você paga muitos juros no começo, né, e amortiza pouco. Depois, conforme o tempo caminha na sua carreira, aí você começa a fazer o contrário, né? Você começa a pagar poucos juros e amortizar muito, né? O conhecimento é mais ou menos nessa mesma linha. Eu também costumo muito, né? Uma coisa que eu gosto muito de exercitar quando eu vou montar o meu plano é exercitar um pouco do olho de Tandera, né? A visão além do alcance, né? Às vezes a gente sabe o problema que a gente vai ter daqui a um tempo, né? Cara, você está começando um negócio aqui agora, você está começando a montar aqui, sei lá, a fundação dos microserviços, tarará. Você já sabe que daqui 1 mês, daqui 2 meses, você vai ter que entrar, sei lá, numa parte de networking, de comunicação. Cara, então, quanto mais você conseguir ver além do alcance, mais você consegue se estruturar para esse tipo de coisa, né? E, inclusive, isso pode ser, né? Você pode guiar até a sua própria entrega, o seu plano de entrega, o seu roadmap aqui, né, do produto, baseado nesse seu plano, né? Pô, eu tenho uma feature aqui que a gente vai ter que entregar que, cara, eu vou ter que fazer um microserviço assoviar e chupar cana. Puta, eu ainda não sei como eu vou fazer isso. Cara, essa feature vai ser na próxima release. Certo? Nessa release nós vamos trazer outras features, né? E enquanto isso, você casa com o seu plano de desenvolvimento. Fala, cara, eu vou aqui estudar a origem do assovio, né? Eu vou estudar aqui da onde vem a semente da cana.
Daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, quando você tiver que atacar esse problema, você já tem uma base mais teórica para conseguir também investir no problema, né? Então, assim, uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas errarem muito é não juntarem as coisas, né? Que é isso que vocês falaram, né? Cara, a gente aprende na prática, sim, mas também tem uma questão aqui de intencionalidade, né? De você colocar o seu aprendizado, né, no caminho da onde você vai praticar. E você colocar a prática no caminho do seu aprendizado. É isso aí. Se você fizer as duas coisas se juntarem, você consegue também evoluir de uma maneira mais tranquila. Porque aí, se não fica aquele negócio assim, né? Eu vejo muitos especialistas que eu faço mentoring, o cara não evolui por falta de tempo. Cara, tempo vai ser sempre o nosso recurso mais escasso. Não tem jeito, né? Mas aí você vai olhar o plano de estudo do cara, o cara tá entregando A e tá querendo estudar J. Aí você fala, cara, aí dificulta, porque aí, cara, você precisa de 2 tempos. Você precisa do tempo para entregar o A e do tempo para estudar o J. Não tem jeito, né? Se você não tá com esse tempo, então, cara, olha só, vamos estudar o A' e o B, que tá coladinho ali no A, e deixa para o momento que você tá mais tranquilo para você estudar o J, né? E até avalia se faz sentido estudar o J. Né? Então, pensando assim, putz, eu trabalho todo dia com um provider, né? Com um cloud provider. E quero evoluir no cloud provider ao contrário, daquele outro cara que eu não faz nenhum sentido, né? Se eu trabalho todo dia com esse cara aqui, eu especializar, se aprofundar, entender cada serviço, cada estrutura, ou até mesmo, que nem tu falou, ferramentas de IA, uma estrutura que talvez eu não tenha no meu dia a dia, mas que vá olhar além do alcance, depois da curva, né? Olhando que aquilo ali, em algum momento eu vou entregar capacidade, entregar valor para o negócio. E depois daqueles dados estruturados e toda aquela visão de produto, eu vou chegar ali na frente, eu vou ter que aplicar uma inteligência, aplicar refinar a segurança, refinar outras estruturas de rede. Putz, isso aqui é eu conseguir evoluir como profissional, né? Como especialista. Se eu quiser construir uma outra carreira, numa outra visão, se eu não estou utilizando no dia a dia, é a mesma coisa eu estudar TI e querer ser advogado, Natanzinho. O que tu acha? Não vai dar certo. Essa é uma observação boa. Mas a pergunta que eu tenho para o Jorge, já também indo um pouco para o nosso final, está relacionada também a movimentos de carreira, Jorge, pensando em desenvolvimento de T-shape, especialidades, abrangência. Como que tu vê essa questão combinando com os teus movimentos? Eu sei que tu é um cara que, pelo que eu entendi, tem mais, pelo que eu vi do teu currículo, são mais de 20 anos em tecnologia. Então é muito tempo para chegar onde tu está hoje, com a bagagem que tu tem hoje. E como que tu combinou essa questão de movimentos de carreira, das decisões que tu fez ao longo da tua carreira com esse ganho de conhecimento, até para, de alguma forma, aconselhar a audiência que está aqui conosco, pensando nos movimentos, ainda mais num ambiente de tecnologia pujante aqui, que a cada semana uma entrevista diferente, é uma empresa diferente querendo contratar dev, querendo contratar analista, querendo contratar arquiteto. Então, como que tu viu isso acontecendo e que conselho tu poderia dizer para a nossa audiência em relação a esse tema? Tá. Acho que a primeira coisa que funcionou muito bem para mim, Nathan, foi intencionalidade. Né? É difícil você pensar em carreira, né? E carreira é uma estrada sem intenção. Né? Quando você anda em estradas, cara, você tem que ter intenção. Né? Eu quero sair de São Paulo e quero chegar no Rio. Né? É diferente de barco, né? Que você pode ficar lá navegando. Né? Na carreira, você tem 2 opções. Né? Ou você trata ela de forma oportunística, ou você trata ela de forma intencional. Acho que são 2 escolhas que podem dar certo. Né? Eu sempre fui muito intencional na minha carreira. Né? E eu nunca parei assim para pensar qual era o título que eu queria ter, qual era a posição que eu queria ocupar. Né? Eu sempre guiei minha carreira diante dos outcomes que eu queria ter, dos aprendizados que eu queria ter. Né? Então, eu fui passando por diversas fases da minha carreira e sempre que eu estava numa fase que eu coletava alguns aprendizados, eu falava assim, cara, agora eu quero
coletar outros aprendizados. E aí eu procurava por posições e oportunidades que me dessem aquela possibilidade, né? Então, por exemplo, num dado momento da minha carreira, eu quis aprender a ser um consultor independente. Eu vi habilidades no consultor que eram habilidades interessantes. Quando eu comecei a trabalhar, eu certa vez recebi um consultor, né? O consultor veio prestar serviço onde eu trabalhava. Cara, eu via, o cara tinha umas habilidades interessantes de comunicação, de negociação, de conseguir definir bem um escopo, de conseguir, assim, fazer desenhos, né, cara? Então, olha só, vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa interação, aí a gente, né, elaborar método, né, ali no momento. Isso era muito típico do consultor. Eu falei assim, cara, isso é bem legal, né? Pô, eu queria me desenvolver como consultor. Então, eu procurei uma posição de consultor, né? Porque eu achava que o consultor podia me trazer habilidades interessantes naquele momento, né? Então, eu acho que a intencionalidade e você tomar a sua carreira como algo que é seu é fundamental. Cara, tem muita gente que hoje eu mentoro que fala assim, cara, pô, eu quero fazer um mentoring com você, legal. Você quer evoluir em quê? Puta, o cara não sabe. Ah, puxa, não, eu quero virar um Spec 3. Não, tá bom, cara. Tô perguntando que cargo você quer ter, né? Você quer evoluir em quê? Nos seus conhecimentos? Ou você quer entregar o quê? Né? Você quer, sei lá, impactar a vida de pessoas? Como? O que você quer fazer? Né? Então as pessoas, elas às vezes acabam virando ali um barco à deriva, né? Acho que também tá na hora certa, no lugar certo, ajuda muitas pessoas, certo? Então ter ali também uma visão bem oportunística de onde estão as oportunidades, estarem perto das oportunidades. Eu conheço pessoas que têm carreira brilhante e sempre foram oportunísticos e aprenderam ao longo do caminho com as oportunidades que tiveram. Pode ser uma, tá? Eu hoje, se você me pergunta como eu acho que funciona, eu acho que funciona de uma forma mais intencional. Todos os meus mentis, eu sempre procuro guiar para um caminho da intencionalidade. Onde você quer chegar, o que resultado você quer atingir e o que está te faltando para isso. Vamos montar um plano. Eu penso dessa forma, tá? E pensando dessa forma, eu fui evoluindo na minha carreira. Que demais, cara. Diego, tá contigo. Tá no mudo. Caramba, tô no mudo mesmo. Mas visão clara e específica, né? De como tu conseguir sempre pensar primeiro no lugar que tu tá agora e aonde tu quer chegar, né? Então sempre entender o que falta do gap de agora para amanhã. Qual que é a tua diferença e é isso que tu tem que evoluir. Mas primeiro tu tem que saber o norte que tu quer seguir, né, Jorge? Eu acho que esse é o primeiro fator aqui, né? Tu conseguir saber onde tu quer chegar. E não pensando em cargos, mas pensando em outcomes ou estrutura de carreira onde tu quer ser. Tu quer ser uma referência de mercado? Tu quer ser uma pessoa que vai conseguir impactar 10 mil pessoas, 100 mil pessoas? Ou tu quer ser um líder? Tu quer ser uma pessoa que vai ser referência na tua região, no teu estado, no teu país, né? Ou ser referência mundial no que tu faz hoje? Então acho que é importante. Se tu ser um cara que... independente do que tu tá fazendo, mas tu conseguir olhar de uma maneira estruturada, acho que é um grande passo aí, né? Jorge, eu quero muito mesmo agradecer o teu tempo, que eu vi que tu é um cara super estruturado de tempo aqui, o cara que conta quanto tempo vai pra academia e quanto tempo volta. Na próxima vez que eu vou pra academia, eu vou contar esse tempo, tá? E vou tentar colocar mais conteúdo aí na minha ida e volta da academia, tá? E também quero te agradecer muito por tu vir compartilhar com toda a nossa audiência como que é não ser um cargo, mas sim ser uma pessoa que vai impactar diversas outras, tá? Muito obrigado mesmo, Jorge. Imagina, eu que agradeço, cara. Foi um prazer compartilhar aqui com vocês. Estou super à disposição para pessoas que querem entrar em contato comigo. Cara, a gente pode usar sempre o LinkedIn, né, como uma boa ferramenta aí de contato. Cara, estou super à disposição. Eu que agradeço o convite. Foi um imenso prazer. Então, se tiver alguém aqui querendo falar contigo, entrar em contato no LinkedIn, ter um tempo para um mentoring, alguma coisa assim, tu vai conseguir ajudar ele, certo?
Super à disposição. Show. E também agradecer o Fernando Borsani. Agradecer o Fernando Borsarini, que sugeriu essa pauta sobre carreira T. Muito obrigado. Natanzinho, agradecimento dos nossos patrocinadores. Temos que agradecer quem nos ajuda a ter esse podcast, manter essa produção. Viabilizar, né? Viabilizar tudo isso. Então, pessoal, falamos em carreira em T, falamos muito sobre tecnologia, sobre desenvolvimento, sobre arquitetura, sobre muitos temas hoje. E o nosso patrocinador, Uniftec, Centro Universitário Uniftec, que tem toda a sua origem em cursos de tecnologia, de graduação, pós-graduação, MBAs, enfim, toda uma jornada, cursos técnicos também relacionados a desenvolvimento de tecnologia. Tem link aqui no vídeo do YouTube, no canal, no Spotify, para também acessar o site deles e buscar essa capacitação. Fiquem muito à vontade para entrar em contato com o Centro Universitário Uniftec. Muito bom. E para você que está nos ouvindo no Spotify, não esqueça de nos avaliar no seu tocador aí no Spotify, no Apple Podcast, no Google. E também para você que está nos vendo aí no YouTube, deixa o like, compartilha, manda no grupo. E Jorge, te agradecer de novo, muito obrigado mesmo, tudo de bom. E para você que chegou até o fim desse episódio, muito obrigado e até o próximo encontro aqui falando sobre como a gente consegue descomplicar essa tecnologia. Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima. Valeu. Valeu.